Todos aqui, é o Gordinho com vocês, falando aspectos importantes aí de filosofia. Então, o que vai acontecer nesse primeiro momento? Entender como é que é essa transição aí da filosofia antiga para a filosofia moderna, medieval. Então, primeiramente a gente vai falar medieval, depois vamos falar da moderna. Então, vamos ter calma aí, vamos tranquilidade, respira. Vamos começar. Então é o seguinte, na antiguidade a gente tem todo o processo de transformação do pensamento. Então na antiguidade você tem a formação, o surgimento, você tem o período pré-socrático, o antropológico, até chegar nas escolas helenistas. Então toda aquela filosofia que desenvolvia sistemas éticos, morais, políticos, a fazer questionamento e tal coisa, essa filosofia vai ser substituída por uma filosofia mais o quê? Filosofia mais, digamos assim, voltada para os preceitos religiosos. Então o que vai acontecer? Com o fim do Império Romano e outros processos, você tem o feudalismo. Uma das características do feudalismo é essa, a pessoa sai dos grandes centros urbanos e foge para os campos, para os feudos, né? Que tinha um senhor, tinha um castelo, tinha uma forma de ficar protegida das invasões bárbaras e outras coisas. E nesse ponto, olha só, você tem as pessoas distantes. As pessoas não conseguem conversar entre si, não tem mais aquela conversa, não tem o WhatsApp. E aí não tem troca de informação. As pessoas são influenciadas pela igreja, que a igreja vai crescendo desde o século II, que a gente já falou, porque a igreja vai ter um processo de caridade, de fazer movimentos, de ajudar as pessoas. Então isso vai atrair os fiéis. E isso vai fazer com que aquele pensamento cresça. Então a igreja vai crescendo, vai ganhando mais espaço. A igreja vai tendo controle ideológico, as pessoas vão ouvindo o que a igreja fala. Além disso, ela controla também as produções literárias. Poucas pessoas sabem ler, então fica muito fechado, beleza? E aí, nesse universo fechado, você tem povos de diversas culturas diferentes, né, que vão se misturar por causa do fim do Império Romano, porque Roma tinha muita gente diferente. Então, com essa mistura, ela precisa explicar como que ia ser aquela doutrina. Com isso surge o quê? A patrística. Então, a patrística vai ser a filosofia dos santos padres, onde você vai ter a filosofia como ferramenta. Então, como eu falei, perde um pouco daqueles valores que a filosofia tinha, por exemplo, os valores morais, as contribuições éticas, a crítica, tudo isso a filosofia vai deixar de lado e vai usar o sistema lógico, o questionamento, para explicar a religião. Então a gente vai ter a patrística, que surge para explicar as doutrinas. E nessa patrística você tem duas formas, a patrística latina e a patrística grega. A patrística latina percebe uma inconsistência entre a filosofia e a teologia. A patrística grega já acha que elas são congruentes. Então, são duas formas diferentes explicando a mesma coisa. Você vai ter vários autores, tá? E aí, até que você vai chegar num ponto que culmina um autor principal, que é o Agostinho, ou o Santo Agostinho. Então, Agostinho, ele vai ser um autor que se torna cristão, ele se converte ao cristianismo, ele é um autor que busca as bases daquilo que ele viveu para poder transformar e explicar a doutrina cristã. Então, ele vai trazer muitos conceitos legais, tipo o tempo, tipo a verdade, o mal, o bem, né, Deus. Só que como que ele vai fazer isso? Aí que é interessante. Quando eu falei que a igreja ela dominou o acesso à ideologia, significa que ela também conseguiu acesso àquelas coisas que eram um pouco difíceis ou até proibidas. Então, as obras de Platão, Aristóteles, os pré-socráticos, entre outros, que sobrevivem lá da destruição da biblioteca, elas vão parar na Arábia, no Oriente Médio, nos países árabes. E lá, alguns autores, como Avicena e Averroes, vão traduzir essas obras para o árabe, do grego, e depois vão traduzir de volta para o latim. Então, esses autores da patrística vão ter acesso, na Idade Média em geral, às obras de Platão, de Aristóteles e de outros autores. Então, o Agostinho vai se basear nas obras de Platão. Vai pegar as ideias de Platão como bem supremo e vai cristianizar. Ah, então vai dizer o quê? Que é como agora se fosse ali Deus.
Então, o bem supremo, que era aquilo buscado por Platão, é Deus. Aquela iluminação divina, que vai ser, no caso, quando você alcançava o mundo das ideias, a iluminação. Ah, então, mundo das ideias, que vai ser então a referência ao paraíso. Então, o Agostinho ele cristianizou, logo que ele também não só copiou e colou, né? Ctrl-C, Ctrl-V, não. Ele pegou, interpretou da maneira dele e trouxe para aquilo ficar mais claro. Então, aí você tem o primeiro momento da patrística, da formação da doutrina que destaca Santo Agostinho. Isso vai do século II a mais ou menos século VII depois de Cristo. Daí para frente você começa a ter uma nova visão a relação às doutrinas. E aí entra um outro período, que é o segundo período, que a gente chama de escolástica. Escolástica lembra o quê? Isso mesmo, essa pessoa, o colégio, né? Então o que acontece? A escolástica ela vai repassar as doutrinas desenvolvidas na patrística. Então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar essas ideias, vão dar uma melhorada em alguma coisa, vão aumentar a influência, o poder da igreja, né? Que o poder da igreja, depois de 7 séculos, já é muito grande, e vão manter essas ideias. Uma coisa que é importante você saber, no período medieval, principalmente na escolástica, é quando é formado o grande complexo educacional. Então, essas escolas confessionais que você tem até hoje, marista, claretiano, jesuíta, essas escolas elas são criadas nesse período. Então, você tinha uma igreja, então você tinha uma escola dominical, você tinha um bispado, então você tinha uma escola episcopal, então você tinha uma catedral, então você tinha ali ao lado daquela catedral uma universidade, algo semelhante assim. Então, o que vai acontecendo? As universidades, as escolas, os colegiados vão surgindo nesse período, no período que a gente tem da escolástica, da Idade Média, tá? Então, o que vai acontecer aí? Né? Dessa forma, a escolástica, ela vai. Se o Agostinho se baseou no pensamento de Platão, na escolástica, quem se destaca é um autor chamado Tomás, Tomás de Aquino ou Santo Tomás de Aquino. Esse cara, diferente do Agostinho, Agostinho tinha uma vida muito bagunçada, era meio da baixaria e tal, tinha amantes, né? Ele tinha uma vida mais mundana. Agostinho não, Agostinho tinha vida mundana. Tomás não, Tomás sempre teve uma vida religiosa, sempre muito virada à religião. Então esse autor ele vai trazer as referências baseadas em Aristóteles. E uma das características fundamentais do pensamento do Aristóteles é o geocentrismo. Então é interessante que você tenha essa noção que depois nós vamos voltar a falar disso quando a gente estiver falando de evolução científica, né, do século XVII. Então é legal que você entenda, ó, o Tomás ele vai basear as ideias dele em Aristóteles, vai trazer as 5 provas da existência de Deus, vai trazer as questões mais profundas do direito canônico, vai ser um autor muito influente, muito perspicaz. Né? Então, nessa forma de referência com o Aristóteles, ele vai fortalecer ainda mais esse período. Então, as universidades, as grandes escolas são desse período também. Então, tenha essa noção. Cuidado com aquela propaganda da Idade das Trevas, só tinha coisa ruim. Não, você tem a formação das universidades, das faculdades nesse período. Beleza? E eles vão estudar coisas como geometria, como a própria harmonia, música, poética, retórica, todas essas disciplinas mais assim, lógicas, né? Eles vão estudar essas coisas. Então, cuidado aí com essa noção preconceituosa, tá? E aí, passando esse processo, nós vamos chegar ao fim da Idade Média com o movimento da filosofia moderna, que aí já é uma filosofia que vai sair dessa concepção religiosa, vai quebrar em várias áreas. Então agora você já não tem mais a filosofia como ferramenta, você tem de novo o protagonismo filosófico, aquela filosofia que questiona. Então um dos autores que nós vamos falar que vai mudar esse período vai ser Maquiavel, vai ser também o pensador, por exemplo, os contratualistas, né? Então a gente vai ter vários autores que vão alterar essa visão de mundo aí, beleza? Então basicamente é isso aí.
Depois a gente vai, eu quero que vocês acompanhem as atividades que eu vou colocar junto do material de vocês, tá bom? Então é isso, vamos ficando por aqui e a gente se encontra até breve. Um forte abraço para vocês.